Muito bem, estamos na lição de número 6 com o título A Consciência, o Tribunal Interior, ou seja, o tribunal que está dentro de nós. Muito interessante essa lição, para que nós possamos refletir. Deus colocou dentro de nós essa capacidade, essa possibilidade de fazermos um julgamento das nossas ações, para que nós possamos perceber que precisamos melhorar, perceber que algo que nós fizemos não está correto. Dentro de nós há uma acusação, então, e essa acusação só pode ser aplacada através do sangue do Senhor Jesus Cristo, ou seja, sentirmos esse perdão, essa graça que vem de Deus, entendendo que nós temos que tomar um certo cuidado e seguir a orientação da Bíblia, porque a Bíblia também diz, se o teu coração te condena, maior é Deus. Por quê? Porque muitas das vezes o homem também tem aquela mania de ficar se martirizando, se vitimizando e colocando sempre, se colocando para baixo. Não é isso que a palavra de Deus quer. A palavra de Deus nos orienta para que nós possamos perceber o nosso erro, consertar-nos diante de Deus e seguirmos na nossa caminhada. O texto áureo, então, está dizendo, e por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos capítulo 24, versículo 16. Então, nós temos de tratar algo com Deus e temos que tratar algo com os homens. Mas por quê? Porque João escreveu bem, dizendo, né? Olha, se você diz que ama a Deus que nunca viu, como que você ama a Deus que nunca viu? Se você está com dificuldade com o seu irmão, não se conserta com o seu irmão, qual você está vendo? E isso também nos direciona que, já que eu tenho uma comunhão com Deus, ela deve ser percebida com a comunhão que eu tenho aqui na terra para com o meu semelhante. A verdade prática, diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à Sã Escritura para ter sempre uma boa consciência. Nós temos que ter sempre esse cuidado, né? Leitura bíblica em classe encontra em Romanos capítulo 2, versículo 12 ao 16. Nós vamos agora para a nossa introdução, para que nós possamos discorrer sobre essa maravilhosa lição aqui. A introdução está dizendo: Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona como uma lei moral comum a todas as pessoas, as escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Então é isso que a consciência faz dentro aqui, né, de cada um de nós. Primeira parte, antes e depois da queda. No item 1, a primeira manifestação, então do grego sineidesis, significa saber com a consciência, é uma faculdade inata, ou seja, ela já vem no homem, já está inata, já está dentro do homem, ou seja, todos nascem com ela. É como um senso instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito, né? Alguns teólogos entendem que essa consciência ela está atrelada ao espírito humano. Não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus. Então, essa capacidade dada por Deus para que a gente possa. Tem alguns teólogos também não entendem que no juízo final, quando Deus for nos julgar, uma das coisas que ele vai usar para mostrar a nós nossos erros é a consciência que nos acusava, para a gente pudesse ter um comportamento melhor, tá certo? Então, essa consciência nos faz discernir entre o certo e o errado e assim orientar-se em suas decisões. Então nós vamos ver vários relatos bíblicos aqui, né? Tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, com o anúncio da penalidade. Então ele disse assim, né? Olha, não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que dela comerdes, certamente morrerás. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência. Qual é o acusamento acusativo da consciência? A consciência ela faz 3 efeitos dentro de nós quando erramos: a culpa, a vergonha e o medo. E só podemos superá-lo através da confissão a Deus. No item 2, o direito natural. Todo ser humano nasce com o conteúdo normativo fundamental da alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza, ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural tirando a vida do seu próprio irmão. Então ali nós vamos ver, né, a degradação do homem, como começa ali em Gênesis. Está escrito assim, ó: e falou Caim com seu irmão Abel.
E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então ali nós vamos ver operando essa, essa discórdia, né, entre os irmãos, essa tragédia, essa trágica consequência. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. Então diz assim, ó, olha o que está escrito: é maior a minha maldade que a que eu possa ser perdoada. Então, ele mesmo sentiu que não podia ser perdoado, mas não pelo fato que Deus não perdoaria, mas pelo fato de que a transgressão tomou conta daquela alma. Então ele percebeu, né? E não havia arrependimento nele. Então ele percebeu que errou um grave erro, mas que também não conseguia alcançar esse arrependimento, e ele sentiu essa culpa, ele sentiu o peso. Mas nós precisamos buscar o perdão de Deus. Ele não buscou o perdão de Deus, ele buscou que outras pessoas não pudessem matá-lo, ele buscou então fugir, né, porque é uma lei, é a lei natural. O que você planta, você colhe. Então, disso ele teve medo. Veja bem, diz assim, ó, é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Da tua face me esconderei e serei fugitivo e errante na terra. Então ele reconheceu, e ele não tinha ele não tinha um arrependimento. Ele queria o quê? Ele queria, ele queria se safar de não morrer também. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Então nós vamos ver o caso de Jonas. Jonas mesmo disse, né? Eu errei, eu sou o culpado. No item 3 agora aqui, escrita no coração. Então em Romanos capítulo 2, do versículo 12 ao 16, a Bíblia deixa bem claro, né? Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então nós seremos julgados por aquilo que a nossa consciência, o nosso intelecto consegue adquirir. Então é dessa forma, né? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Paulo trazendo essa orientação. Paulo fala referência à lei mosaica dada a Israel e a lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive aos gentios. Então, às vezes a pessoa pensa, né? Pastor, como é que Deus vai julgar o índio lá numa tribo que nunca ouviu falar de Jesus? Mas tem o quê? Tem essa lei moral, tem essa lei da consciência. Então Deus tem lei para julgar os que morreram sem lei. Então o versículo que nós citamos aqui, ó, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Então, em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural. Então, escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. Então, a lei está mandando, mas no íntimo já viu que estabelecida essa lei dentro da sua mente, dessa lei moral de não poder matar, mas agora está escrito, agora é ensinado. Agora não tem para onde correr, não há desculpa, né? Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade, direito de família, por exemplo, né? Então tudo isso foi estabelecido, deixado por escrito, e o estabelecimento de leis cerimoniais também, ali principalmente em Levítico, antes da, antes da codificação do direito natural pela lei judaica. Outras sociedades antigas tinham seus regramentos. Então, os principais eram os códigos mesopotâmicos, ali de Ur. Então, Ur Namum, nós vamos ver lá no ano 2070 a.C., também Lipit Star, 1850 a.C., e Hammurabi, 1792 a.C., o mais conhecido deles. Então, já viu que entre os povos já havia um regramento, já havia um estabelecimento. Por quê? Porque isso vem da sua consciência. E é claro que já vinha lá de Noé esses ensinamentos verbalmente, né, oralmente passados uns para os outros. O que há de bom, o que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Então veja bem, é perfeito? Um exemplo, nós temos a nossa Constituição. É perfeita? Não, mas é o melhor que nós temos, e se nós seguirmos ela, teremos o quê? Uma vida mansa, sossegada, e cada um com a sua liberdade. Por exemplo, o Brasil, ele é um Estado laico desde a primeira Constituição republicana. Não é apenas nessa Constituição de
de 1989, não. Desde a primeira Constituição republicana, o Brasil já é um Estado laico, ou seja, não tem uma religião oficial, mas há uma liberdade religiosa e é também protegido os locais de culto. Olha que interessante, né? E que maravilhoso esse procedimento em nossa nação. Parte 2, o funcionamento da consciência. No item 1, acusação, defesa e julgamento. A consciência ela vai acusar, defender e julgar. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante de julgamento, viu? Então também exerce essa função. Você vai ver no Salmo 51, quando Davi escreve, né, depois do seu grande pecado, ele diz, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então há uma acusação da sua consciência diante dele. Lá em Gênesis 3:7, diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer, Yada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Então, assim que eles erraram, já houve aquela aquela acusação dentro deles mesmos. Tanto é que eles coseram folhas, né, para se cobrir, porque eles viram que estavam nus, tiveram vergonha. Antes do pecado, conheciam somente o bem, viviam em plena alegria e paz. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta. Então, dentro deles houve aquela acusação, né, houve aquele incômodo terrível. É, às vezes, essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi, após contar o povo. Lembra que Davi foi contar o povo, o seu general ele disse, né? Davi não precisa contar o povo, sempre que você precisar da ajuda de Deus, ele vai te ajudar. Não conte o povo. E era realmente muitos soldados, e ele estava ali com seu coração grandioso. Mas o que aconteceu? Houve uma acusação dentro deles, assim, ó. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu povo, porque tenho procedido muito loucamente. Então ele se arrepende grandemente, né, de ter feito isso. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Então tudo dentro do homem, tudo dentro do ser humano vai sofrer. Por quê, né? Porque o coração está pesado, agora vai se alimentar mal, vai ficar com pensamentos negativos, vai trazer prejuízo ao corpo, à alma e ao espírito. Então diz aqui o Salmo 31, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros e a minha força decai por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Olha que tristeza que está na alma, né, do salmista ali ao relatar dessa forma. No item 2, vãos justificativos, a expressão foram abertos os olhos também significa experimentação imediata da malícia antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica, né? Uma pergunta que já sabia a resposta, retórica. Adão, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Não houve uma resposta direta. Impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria como o ser humano, tentou se justificar, certamente aplacar a consciência. Olha o que ele diz: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comeu, ou seja, não assumiu o seu pecado. Nós também dificilmente temos condições de assumir o nosso pecado. Nós colocamos a culpa no governo, colocamos a culpa no pastor, colocamos a culpa no cônjuge, colocamos a culpa na família, nos familiares, colocamos a culpa no trabalho, no patrão, mas não assumimos que nós estamos errados, que nós precisamos nos consertar, nossa espiritualidade está cada dia mais, a nossa espiritualidade está cada dia mais morna, mais fria, mais débil, mas nós precisamos o que? Confessar, dobrar o joelho diante de Deus, nos arrepender e Ele vir curar nossa alma. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Tentativas como estas são meros placebos, ou seja, não resolve a situação, apenas camufla a situação. A consciência é implacável e não cede às vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas, né? Então, tantas pessoas hoje tentando achar meios, né, de burlar o pecado, mas não tem como. A confissão e o afastamento do pecado são um remédio para a alma. É confessar e deixar, dizia eu, Senhor, tem piedade de mim. Será minha alma porque pequei? Sara minha alma, porque pequei
contra ti. Então, Senhor, eu pequei contra ti, sara minha alma. Essa confissão tem que haver entre nós com sinceridade, com muita sinceridade em nosso coração, porque todos nós somos falíveis, somos falhos. No item 3, o debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as, atua em relação ao presente, o passado e o futuro, funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. A consciência costuma entrar em longos debates, né, com os pensamentos que a questionam e aprofundam a análise das ações. E esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação. Então, muitas vezes nós nos pegamos fazendo o quê? Um exame, né, introspectivo dentro de nós mesmos, com o objetivo de alcançar um veredito favorável, o testemunho de uma consciência limpa, mas só Deus pode trazer isso a nós, o que o apóstolo Paulo escreve, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade, sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas com a graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Então, Paulo deixou claro que a minha consciência está tranquila, porque eu estou fazendo como Deus me ensinou, como o Espírito Santo me orientou. Em casos assim, mesmo que acusações externas, né, prevaleçam, como ocorrida com Paulo em Cesareia, há paz interior em função da consciência estar sem ofensa. Então ali ele sofreu aquela pressão, aquela opressão, sendo julgado, mas ele ficou em paz com a sua consciência. Então há descanso para a alma. Então aqui está essa história relatada aqui em Atos capítulo 24, né? 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciões e um certo Tertúlio, orador, os quais compareceram perante o governador contra o Paulo, e sendo chamado Tertúlio começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre em todo lugar, ó potentíssimo Félix. Ele começou com o seu discurso, né, agradando ali o governador, contra Paulo, e Paulo sofrendo todas aquelas acusações, e Paulo se defendendo. Então, o versículo 3 ele fala assim: ó, nem tão pouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Paulo se defendendo diante do governador, né? Mas confesso-te que conforme aquele caminho a que se chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Ele foi falando, foi se defendendo. Certa hora o governador diz, né, por acaso está querendo me converter? Paulo falou, né, oxalá, quem dera, né, que eu pudesse te converter. Então Paulo fez a sua defesa através da ação do Espírito Santo na sua alma. Ele descansou, por quê? Porque ele estava em paz. Esteja em paz consigo mesmo. Esteja em paz com a sua consciência, esteja em paz com a sua alma. Errou, peça perdão. Está com alguma raiz de amargura, não deixe ela brotar, não deixe ela criar ramificações. Peça perdão, vá até essa pessoa, manda um WhatsApp, peça perdão, deixa Deus usar a sua vida, vá em frente, caminhe em frente, seja feliz, tenha paz na sua vida. Parte 3 e última, a consciência é falível. No item 1, defeitos da consciência. A Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizadas e insensíveis ao pecado. Então, a Bíblia deixa bem claro isso. Olha como é que Paulo falou a Timóteo: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, às vezes a consciência de um homem pode estar o quê? Cauterizada. É como se tivesse uma parede, né, bloqueando para que ele não conheça, para que ele não entenda a verdade. A consciência pode estar fraca, legalista. Paulo enfrentou isso também. E contaminada ou corrompida também, pode estar corrompida. Lá no Tito ele escreve, né? Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, a consciência pode estar contaminada. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidar da luz da genuína palavra de Deus no Espírito Santo. Todo desequilíbrio é perigoso, todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva a complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo.
onde tudo é pecado. Ou seja, nós temos que ter um equilíbrio, nós não podemos nem se relaxar demais, onde tudo é permitido, nem santo demais, aonde nós acusamos tudo, achamos pecado em tudo. Então, nós temos que esse equilíbrio, e é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres lá no primeiro século. Então, Colossenses está deixando bem claro, né? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados. Não está dizendo aqui, ó. Tudo isso aí, veja bem, o que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, depois que Jesus chegou, não, tudo isso aí é cumprido em Cristo. Ninguém vos domina sobre o bel prazer, com pretexto de humildade, culto aos anjos. Essa passagem aqui, ela é maravilhosa. Ele está dizendo tudo que nós precisamos tomar esse cuidado. Então, há muito legalista em nosso meio. Há muitas pessoas que tudo é pecado, mas também há os relaxados que tudo pode. E haja equilíbrio sobre a nossa vida, tragos pelo Espírito Santo. Amém? No item 2 aqui, Deus, o Supremo Juiz, apesar de sua grande importância no exercício do juiz moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo, como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, aí fala, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ou seja, minha consciência está tranquila, mas eu não estou dizendo que eu estou justificado, que o sangue de Cristo é que me justifica, amém? Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse, somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar o nosso coração, o nosso interior e expor os mais profundos desígnios do nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos. Então o salmista é inteligente, falou, perdoa os meus pecados, ainda aqueles que me são ocultos. Às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer o nosso pecado. Davi permaneceu insensível e rigoroso, né, até ser repreendido através do profeta Natan. O profeta Natan inteligentemente vai até ele, eu tenho uma causa para resolver, um homem tinha apenas uma ovelha, o outro tinha várias ovelhas, aquele que tinha várias ovelhas, tomou a ovelha daquele que só tinha uma ovelha, e agora Davi fala de imediato, esse homem é digno de morte. Aí Natan aproveitou a deixa e falou, esse homem és tu. Ele reconhece seu pecado e diz, verdadeiramente eu pequei. Então ele busca agora o quê? Um conserto para com Deus. Pedro precisa ouvir o canto do galo. Lembra da história de Pedro? Não, onde tu fores eu irei, se tu for preso eu irei preso, se tu morrer eu morrerei. E Jesus fala para ele, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. O galo cante significava o quê? A troca de turno ali de madrugada. Quando foi trazer aquela troca de turno, que aquela trombeta tocou, Pedro se entristeceu grandemente. Mas Jesus olha para ele chora amargamente, mas quando Jesus ressuscita, fala para Maria Madalena, diga aos apóstolos que eu vou encontrar com eles na Galiléia. Fala aos apóstolos, fala também com Pedro. Então Deus é o Deus de perdão, é o Deus de reconciliação. Perdoa Davi, perdoa Pedro e perdoa a cada um de nós, amém? Pecados do Espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem. Então nós temos que tomar esse cuidado, viu? A soberba precede a ruína e a altivez do Espírito precede a queda. Muitas pessoas pensam, né, que altivez de espírito, orgulho, tem a ver com posse, com ter dinheiro, com ter posicionamento, nada disso. O ser humano precisa de muita coisa basta comprar uma bicicleta. Onde um irmão testemunhando, ele falou, estava vindo para a igreja, tinha uns 12 anos, indo para a igreja, comprou uma bicicleta, você achou, sumiu da igreja, o pastor parou na descida lá com a bicicleta, falou, ô meu filho, tá acontecendo? Eu falei, que agora eu comprei uma bicicleta. Toma cuidado, irmão. Tomada compra um carrinho, aí no dia de culto, no domingo à noite, cadê você, mano? Eu agora comprei um carro, né, irmão? Tô indo ali pra cidade vizinha, turística, e eu chego muito tarde, pelo amor de Deus, irmão, qualquer coisa aí pode orgulhar o coração do homem, é só Deus mesmo para nos manter de pé, amém? Conclusão, devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada, iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé, oração, viu? Se ela nos acusar, não nos esqueçamos, o sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que arrependido confiar no poder do sacrifício de Cristo. Cheguemos sempre a Ele com inteireza de fé, com inteira certeza de fé, porque é Ele quem cuida de cada um de nós. Amém? Vamos para nossas perguntas. Número 1. O que é a consciência? Do grego sineidesis, saber comum. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, nasce junto conosco, né? Todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma do homem. Pergunta 2, como se deu a primeira manifestação da consciência? Então Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, com um anúncio, né, da penalidade, ou seja, do dia que dela comeres, certamente morrerás. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência. Qual é essa acusação?
vem a culpa, vergonha e medo. Na pergunta 3, o que é o direito natural? Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral também, chamada de lei da natureza ou direito natural. Pergunta 4, como a consciência funciona? A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce a função judicante, função de julgamento. Pergunta 5, a consciência é infalível? Claro que não. A Bíblia menciona consciência defeituosa, cauterizada, insensível ao pecado, fraca, também consciência legalista, também contaminada ou corrompida. Precisamos sempre estar debaixo da graça do nosso Deus. Amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.